Então, boa noite para vocês, seja bem-vindo à nossa aula de recalque, repressão, mecanismo de defesa em psicanálise. Sou o professor Alessandro e vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Essa aula ela faz parte de um conjunto de outras aulas, né, que a gente já teve aqui. Nesse caso específico, sobre a metapsicologia freudiana. A aula da segunda-feira passada, quem não assistiu, eu já tenho um link disponível, a gente já editou essa aula, já está disponível no YouTube. Então, vocês podem pedir para a gente, eu vou depois compartilhar no nosso story, lá para vocês acessar o link da aula, tá bom? E é muito importante entender um pouquinho sobre a metapsicologia freudiana, porque tudo isso que a gente vai falar hoje de recalque vem dessa base, né? Então, se você ainda não se aprofundou, entrou agora na escola, está com dificuldade, pode ser que você precise acessar essa aula, tá bom? Bom, a gente vai começar, pessoal, com um trabalho que eu trouxe aqui do dicionário comentado em alemão de Freud, tá? No dicionário comentado em alemão de Freud, isso é muito importante, porque para a gente, psicanalista, é muito importante uma obra bem traduzida. E isso é uma das coisas que faz um diferencial para a gente compreender certos termos, tá? Quando a gente fala assim, olha, tem um livro da editora Companhia das Letras, tem um livro da editora Delta, da editora Emago, né? Nós estamos falando de editoras que fizeram um trabalho de tradução bem feito do alemão. E isso torna os conceitos e os termos, né, a terminologia de Freud, mais próxima daquilo que Freud queria dizer. Imagine vocês que uma tradução, né, pode mudar muito o sentido e um conceito de um determinado conceito propriamente dito. Então, imagine vocês que recalque ou repressão, lá no dicionário, né, no dicionário alemão, acaba aí significando algumas coisas específicas, como empurrar para o lado, desalojar, né? E aí, quando a gente olha essa tradução do dicionário comentado em alemão, isso é muito importante, porque todo o trabalho de Freud, ele foi escrito em alemão. Então, a gente tem hoje acesso a essa vasta bibliografia de Freud, né? As cartas de Freud, em especial, as obras, os livros, os textos, todo esse material foi traduzido por alguém. Então, é muito importante compreender isso. Então, recalque ou repressão, ele tem o mesmo significado lá no dicionário em alemão, tá, gente? Então, toda vez que a gente for traduzir aí do alemão, vai ter uma aproximação, mas nós vamos entender um pouquinho diferente em português esses dois conceitos. Por que é importante entender recalque e repressão na nossa língua portuguesa, esses conceitos? Porque, embora o recalque e a repressão tenha essa mesma tradução no alemão, a gente, no português, utiliza esse termo repressão em diversos sentidos, principalmente como se fosse uma parte do recalque, tá? Então, no dicionário alemão, empurrar para o lado, desalojar, né, conotativamente, né, remete a uma ideia de sufoco, de incômodo, né? E isso é muito interessante porque recalque é mais ou menos isso mesmo, né, dentro do conceito freudiano. Claro, não é que você está se sentindo sufocado, você está recalcado. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso, né? Mas a ideia, né, inicial, a gente vai ter um pouco sobre isso, essa sensação de sufoco, de incômodo, que leva o sujeito a desalojar o material que incomoda. Quando a gente desaloja esse material, a gente pode dizer que a gente externaliza, né, esse material, pode ser muitas das vezes em forma de sintomas, muitas das vezes pode ser
por meio de atos falhos, pode por meio de outros mecanismos de defesas. Lembrando que recalque também é um mecanismo de defesa. Tudo bem até aqui, pessoal? A diferença e o uso de repressão e recalque em português, ela tem que ser muito bem colocado, tá? E a gente, no geral, o brasileiro, em especial, quem domina a língua portuguesa, acaba utilizando a palavra recalque erroneamente ou no senso comum. Não vou falar erroneamente, né? Mas no senso comum, digamos assim, né? Quem já escutou aquela música daquela cantora funkeira, valesca, popozuda, que ela diz beijinho no ombro, no recalque passa longe, né? O que significa, o que a Vanessa, essa cantora, quis dizer quando ela disse beijinho no ombro, no recalque passa longe, né? Ela quis dizer alguma coisa assim, bom, essa pessoa, vou dar um beijinho no ombro porque essa pessoa tem inveja, né? Porque essa pessoa, ela quer algo, ela me deseja ou quer alguma coisa que eu tenho. Em psicanálise, isso não existe. E isso é senso comum. Essa ideia de recalque que a gente tem construído ao longo da nossa vida, ela é senso comum. Então, a partir de hoje, todos nós, se vocês já sabem, eu tenho outros que não sabem, vamos utilizar esse termo recalque dentro de uma proposta psicanalítica. Toda vez que eu me referir a recalque, eu vou me referir a algo muito complexo e algo muito interno, que é relativo a um determinado sujeito. Tá? Então, recalque e repressão são terminologias que, para muitos autores, possuem o mesmo significado no campo psicanalítico. No meu caso, eu vejo que recalque e repressão, além de ter esse mesmo significado, que nem a gente traduz do alemão, eu vejo ainda que a repressão, como mecanismo de defesa também, ela contribui dentro de um processo, dentro do recalque. Tá? Nós vamos trabalhar mais a fundo. Fato este, né, isso é importante falar, que dentro do campo psicanalítico, né, fato este que, quando muitas das vezes a gente vai ler uma obra de Freud e a gente vê essa palavra recalque, eu não sei se alguém aqui no Instituto tem acesso ou domina a leitura em alemão, né, ou domina a leitura em francês, melhor, alemão, né, porque já que nós estamos falando da língua literal, não sei se alguém domina, mas se alguém leu direto da obra, né, em alemão, vai entender que o contexto, identificado assim propriamente dito, ele é muito peculiar. Quando eu digo peculiar, eu estou falando no sentido de que, quando Freud começou a escrever sobre esse conceito de recalque, não foi assim da noite para o dia, né? A Larissa inicialmente mandou lá aqui no chat perguntando qual obra específica. Não vai ter uma obra específica para falar de recalque, né? Muitas das vezes a gente quer uma fórmula, uma regra, algum caminho específico para estudar os conceitos psicanalíticos, né? É claro que se eu quero falar de interpretação do sonho, não tem como eu não ler a obra Interpretação dos Sonhos. Mas eu estou falando também de inconsciente. E aí eu tenho textos, tem vários trabalhos, né? Não seria diferente com a palavra recalque, né? Então, recalque, eu vou trazer uma linha do tempo que eu trouxe aqui na aula passada, tá? Falando sobre isso. Alguma dúvida até aqui, gente? Quem já utilizava a palavra recalque aí no senso comum ou que até hoje ainda tinha ainda está na cabeça? Tem aluno que fala, professor, eu não consigo separar essa ideia de recalque. Toda vez que eu escuto recalque, é inveja para mim. Não consigo entender que é outra coisa, né? Essa ideia de recalque no senso comum a gente vai escutar pro resto da vida, porque as pessoas vão continuar. Infelizmente, nem todo mundo tem acesso a aulas como essa, de psicanálise ou aprofundamento. E as pessoas também nem precisam, né? É fato que uma pessoa que faz análise, e ela vai aprendendo com o analista também.
Eu sempre trago isso, que todo analisando dentro de um processo de formação, analisando, que eu falo um paciente mesmo, um cliente que a gente atende e que é analisando da gente, com o tempo ele começa a entender muita coisa, né? Ele chega, olha, eu tinha uma paciente que falou assim, olha, doutor, a minha irmã, ela tem um recalque tão grande comigo, que eu acho que a minha vida toda eu carreguei esse peso na minha vida, né? E ela trazia isso, um recalque, ela dizia desse jeito, um recalque da minha irmã. E eu ainda acho que a minha mãe também tem esse recalque comigo, né? E aí, dentro de um processo psicanalítico, ela foi entender, ela falou, nossa, hoje eu sei que não tem nada a ver, né? Que o recalque está relacionado, inclusive, a mim, né? Esse processo mais interno meu e não do outro. Né? Então, Annelise, a gente vai escutar muito ainda e cabe a gente, enquanto psicanalista, também ensinar, né? Dentro da análise, né? Dentro do processo, a gente vai falando isso na clínica, para o nosso paciente, desmistificando, né? Esse significado, tá? E ao se aprofundar a respeito de ambos os termos, seja recalque, seja repressão, de como isso acontece dentro da nossa mente, a gente começa a entender que diversos autores, dentro da própria psicanálise ou da psicologia, que se aprofundam nesse conceito de recalque, vão ter um modo peculiar de também explicar. Então, como eu digo para vocês, não há uma regra. Eu sempre falo para o aluno, é muito importante a gente se apegar, para nós que somos psicanalistas, a Freud, né? Lá no Freud. É claro que se a gente for pegar Lacan vai usar a linguagem, né, para dizer que recalque tem uma relação com o sujeito, então ele deixa de uma forma mais ali dentro da linguagem, né? Mas isso não quer dizer que não tem o mesmo significado. Então, se você estuda psicanálise, se apodere do conhecimento psicanalítico por meio do trabalho de Freud. Qual é o intuito disso? De desmistificar essa visão que a gente tem do recalque, tá? Por isso que, quando eu trouxe na aula passada, eu me interessei e falei, vou trazer esse tema, porque eu acho muito importante, eu vejo que algumas pessoas precisam aprofundar um pouquinho mais, né? Uma das principais diferenças entre esses mecanismos de defesa, e isso, gente, evidenciado por Freud, tá? Foi a forma do seu processamento. Então, vamos lá. Freud, ele passou um determinado tempo da vida dele escrevendo e atendendo o paciente, né? Então, ele ia lá para o consultório, ele atendia, ele analisava essas pessoas e ele escrevia os atendimentos e ele começava, a partir daí, ter uma outra compreensão. Inclusive, o termo recalque, ele surgiu logo depois que Freud abandonou o trabalho da hipnose, tá? Lá aquela hipnose ainda da época catática, lá no início da histeria, lá no iniciozinho da psicanálise, quando Freud começou o seu trabalho lá com a hipnose, quando ele deixou aquele momento, ele começou a desenvolver a metapsicologia, que seria uma forma de um projeto, né, de uma psicologia específica que pudesse se aprofundar no inconsciente. Então, ele começa a utilizar esse termo recalque como um produto da análise. Tá? Que produto seria esse, gente? A gente tem que saber que quando a gente está atendendo um paciente no consultório, quando ele fala por meio da livre associação de ideias, ou por meio de atos falhos, de lapso, de xistes, nós vamos falar uma aula só sobre esses mecanismos de defesa, tá? Ato falho, xistes, lapsos, né? Esses atos falhos, tudo isso são produtos de um processo analítico que a gente escuta quando a gente atende alguém. Então, a gente está lá no consultório, a pessoa está no divã, e essa pessoa que ela está no divã, como é que funciona? Ela está ali, naquele momento,
Deixa eu ver. Eu acho que alguém está com o áudio ligado, e aí, se alguém puder desativar o áudio, fica melhor, tá, gente? Aí vocês podem ativar quando forem falar. Inclusive, está aberto para que vocês possam falar, tá? Bom, então, dentro dessa ideia, quando a gente está atendendo o paciente, quando ele fala, eu estou falando que ele produz algo, um material que para a gente é fundamental. Então, a gente vai anotar, a gente vai entender, a gente vai interpretar. Enquanto a gente faz esse processo interpretativo, que não é aquele conceito interpretativo de interpretar aquilo que a gente quer, claro, interpretar no sentido psicanalítico, de entender o que é aquilo, né? Por que ele está falando aquilo? É um mecanismo de defesa, de resistência? Por que ele está trazendo aquilo? Eu estou falando de interpretar nesse sentido, né? A gente começa a pensar sobre aquele discurso do meu analisando. Então, tanto o recalque como a repressão, dentro dessa estrutura do aparelho psíquico, ele vai funcionar de algum modo, né? Para Freud, ele inclusive disse que tanto recalque, repressão, eles vão funcionar em espaços diferentes, tudo bem? Nós vamos aprofundar. Na aula passada, né, de metapsicologia, eu trouxe um pouquinho sobre lá o início da psicanálise, eu não corrigi ainda, né? Aqui é 1895, né, lá onde iniciou o estudo sobre a histeria, e aí Freud já traz um pequeno insight, assim, o que recalca é sempre sexual. Então quando algo se recalca, vai ter uma natureza sexual, nós podemos dizer que a pulsão é sexual. Então, Freud começa a trazer isso a partir do caso Dora, né? Onde ele vai começar a aprofundar dentro da ideia de que os sintomas neuróticos se originam-se de um recalque de uma pulsão parcial forte. Esse termo mesmo que ele traz lá no caso Dora. Então, Freud, lá no iniciozinho da psicanálise, ele já começa a trazer algumas coisas, mas vai ser durante 2 décadas que Freud vai falar, bom, recalque é muito... Tudo que recalca, recapitulando, se tudo que recalca é sexual, então nós podemos dizer que Freud, lá no início da psicanálise, ele foi muito ousado em dizer isso, né? Porque falar isso não foi simplesmente, eu vou lá escrever que... Então, Freud foi bem ousado em falar que aquilo que se recalcava era sexual, né? Então, a nossa base da psicanálise, gente, isso é muito bom a gente até separar, porque muita gente fala assim, bom, toda vez que fala de psicanálise, eu estou falando de sexo. Nós não estamos falando de sexo, propriamente dito. Há 2 coisas diferentes. Uma coisa é sexual e outra coisa é sexo, né? Esses dias eu vi uma imagem, assim, de um cachorrinho, aí tinha um falo, né? Um pênis na cabeça, assim, de imagem do cachorro, né? De nascença. E alguém falou, isso daqui é Freud, né? Isso é sexo puro. Mas não é isso, né? A psicanálise não é isso. Esse ainda é um senso comum que se utiliza. Mas a gente, né, psicanalista, não foge. Sempre quando alguém for conhecer um psicanalista, vai falar, bom, nossa, você é uma pessoa que conhece muito sobre sexo. Não. O psicanalista, ele conhece muito sobre a sexualidade, sobre as pulsões sexuais, sobre as fases de desenvolvimento psicossexuais, né? Porque todos nós passamos por essas fases. E nada melhor que o psicanalista, um profissional da psicanálise, para compreender isso de algum modo, né? Então, Freud passou nesses trabalhos iniciais 4 momentos importantes desenvolvendo essa ideia de recalque. Então, respondendo aquilo que você estava com dúvida, Larissa, não existe um trabalho específico. Então, você vai encontrar, desde os inícios lá da psicanálise, um pouquinho sobre isso, no estágio metapsicológico, vai ter vários trabalhos Freud trazendo sobre recalque. Tá? A gente falou um pouquinho na aula passada.
Então, eu trouxe aqui do alemão, me perdoem aí se tiver alguém que domina a língua, que eu não domino, tá, gente? Já Verdrängung. Essa tradução em alemão, vocês vão perceber que tem dois significados, recalque e repressão. Para a gente no português, e para nós psicanalistas que dominamos a língua portuguesa, eu sei que a gente tem alunos que moram na Alemanha, talvez alguém domine melhor essa língua, o alemão, vai entender que esse significado lá vai aparecer recalque e repressão. Para a gente, recalque designa algo que seria um processo interno, eu disse isso aqui na aula passada, né? E a repressão, algo que é exercida sobre alguém. Então, o recalque, ele sofre uma repressão, né? E algo que vem de fora, vou mostrar um gráfico, como isso funcionaria, né? Olha só aí, olha, trazendo outro lugar onde Freud fala sobre recalcamento, né? É o pilar fundamental sobre qual descansa o edifício da psicanálise. Por que isso? Lá, Freud, 1914, na história do movimento psicanalítico. Ele traz isso porque quando a gente atende um paciente, a gente vai entender aonde se encaixa o recalque. Tá? Não é aquele recalque lá do senso comum. Aonde encontra o recalque, esses vários mecanismos de defesa, né, desse indivíduo. Como é que a gente, analista, consegue aprofundar numa análise com o paciente e compreender e encontrar o recalque, né? Falar onde que eu encontro o recalque? Por meio da livre associação. Você vai perceber, nós vamos falar aqui, que existe o recalque primário, secundário e o retorno recalcado, tá? Ainda nessa aula. Bom, os nossos impulsos instintivos, eles são muito grosseiros, são chocantes, ímpetos de agressividade. Isso quer dizer que todo ser humano, né, ele pode ser nutrido também de amor e de ódio. Isso é muito importante porque no mal-estar da civilização, que é uma outra obra de Freud fala muito sobre isso, né, nesse trabalho. O que causa o mal-estar da civilização? É justamente essa agressividade, né, esse ódio. Quando Freud começou a escrever sobre isso, nós estávamos vivendo um momento de guerra, o que levava as pessoas a entrar numa guerra e fazer as outras pessoas brutalmente, né, se matar. O que leva várias pessoas se tornar violentas? Para a psicanálise, para nós, tanto o amor como o ódio, como essas relações brutais, são impulsos sexuais, de algum modo. E esses impulsos sexuais, dentro do aparelho psíquico do indivíduo, né, torna nós, seres humanos, um ser animalesco e intolerável. Por que eu trouxe isso aqui? Porque eu peguei isso de uma frase do professor Christian Duck. Por que nos torna um ser animalesco e intolerável? Porque as pessoas, elas vivem conflitos. Então, se algum desejo meu, né, não é saciável ou não é satisfeito, o meu prazer não foi alcançado, a minha pulsão de satisfação não foi atingida, por algum modo, eu vou fazer o quê? Eu vou externalizar algo, né? Eu vou ser agressivo, né? Em alguns casos, eu vou reprimir isso, né? Lá vem o conceito da repressão. Na psicoterapia em grupo que a gente oferece aqui no Instituto Gaio, a gente falou um pouco isso, né? Sobre na psicoterapia passada, sobre eu falei junto com a Cris, dentro dessa ideia, né, de como a gente consegue fazer isso de algum modo, né? E aí trouxeram vários exemplos de como no trabalho isso ocorre muito, né? Nos ambientes de trabalho. Então, você de algum modo em casa com alguém no relacionamento, todas essas pulsões, nossa, tornam a gente de algum modo intolerável. Agora sim,
A necessidade da gente viver em sociedade, todos nós, de algum modo, a gente precisamos adotar alguma coisa. Porque se a gente não tivesse uma regra, uma ética moral, e aí vem o superego, a gente, de algum modo, não ia conseguir se relacionar. Imagine vocês se todo mundo pudesse agir impulsivamente, comandado pelo seu id. Imagine o caos que seria o mundo. Imagine todo mundo fazendo as atrocidades que a gente encontra por aí. Que a gente no geral já encontra quando com regras, imagine sem regras. Então, inclusive, quando a gente vê um indivíduo que não consegue obedecer regras, já é uma coisa muito importante para se analisar. Por que eu não consigo obedecer regras? Seja no ambiente educacional, seja no ambiente de trabalho, em casa. Por quê? Claro que depende das regras, Olha só, depende das regras. E aí, quando eu falo isso, eu estou querendo procurar um mecanismo de defesa, um mecanismo de fugir daquela regra, Então, a gente, de algum modo, passou a adotar algumas formas da gente viver em comum. E uma das coisas que a gente consegue fazer isso é por meio da gente nos bloquearmos e impedirmos a exteriorização desses impulsos vindo lá do id. Então, imagino vocês que eu disse aqui, já pensou se a pessoa quisesse fazer tudo aquilo que tinha vontade, Então, o que ela faz? Ela bloqueia, ela impede. Nós fazemos isso. Quando a gente faz isso, nós estamos recalcamento. Nós estamos fazendo um processo de recalcamento, que é um processo de recalque. Recalcamento ou recalque é a mesma palavra, tá? Quer dizer, não é a mesma palavra, mas tem o mesmo significado, que internalizar isso de algum modo, É fazer a gente conter esses impulsos advindos do id. Ou a gente tem uma outra opção, que é uma segunda alternativa, que seria transformar esses instintos baixos e animalescos em ações boas, moralmente elevadas, em ações compatíveis. E aí, a gente, para viver no social, e aí a gente está chamando de sublimação. Então, vejam vocês que nós temos dois termos aqui também. Recalcamento é quando a gente realmente bloqueia isso vai para o inconsciente, tá? O recalque, ele atinge o nível inconsciente. Tudo bem até aqui? Vai para uma instância muito interna, onde, de algum modo, vai proteger aquele indivíduo, dele ser aquilo que ele poderia ser agressivo, animalesco, ou, inclusive, fazer com que ele se torne uma pessoa ao mínimo que possa ser convivido ali, O processo de sublimação, ele é ao contrário do recalque. Você pega situações que a gente adota aí, situações que a gente vai fazer o quê? Que a gente vai tornar sublimados. O que é isso? Vai tornar aceitáveis. Então, às vezes, por exemplo, eu não posso ter um desejo sexual por alguém da minha mãe, sei lá, baseado lá no complexo de Édipo, E aí, um exemplo, claro. E aí, o que eu posso fazer isso? Eu posso, de algum modo também, trazer isso para alguém que pareça com a minha mãe, que traga algumas situações, porque isso é aceitável, Isso é aceitável. Eu não posso me relacionar com a minha mãe, porque ela é minha mãe. O complexo de Édipo é muito forte, compreender isso daí. Quem não assistiu, veja a videoaula sobre o complexo de Édipo, mas eu posso aprofundar uma aula futura sobre esse tema. Então, o que eu faço? Eu procuro alguém que vai se aproximar como a minha mãe. E isso pode ser também com alguém, uma mulher que se interessa por alguém
que acha o pai bonito, é um homem, né, dentro do complexo de Édipo, e aí eu quero um homem que seja igual ao meu pai, é mais aceitável, e é aceitável, é sublimação. É um exemplo, tá, gente? Existem diversas formas da gente entender a sublimação também, inclusive em sintomas, né? Então, às vezes, uma pessoa que tem um determinado vício, o que acontece? Eu não posso, um exemplo, às vezes a pessoa não pode, ela está lá toda na compulsão à repetição, ela fuma. Legalmente, para a sociedade, aquela pessoa pode fumar, né? Então ela fuma. Então ela pode sublimar para várias outras situações, tá? Mas isso seria uma aula só sobre isso. A solução, que a gente trouxe lá do recalque, seria o que a gente pode chamar também de ato de recalcar, ou de recalcamento, ou simplesmente recalque, tá? Então, nós, psicanalistas, podemos utilizar esses termos. Recalcar, a gente vai recalcar, o ato de recalcar é transformar aquilo, esses desejos, essas pulsões lá no interno, inconsciente, tá? Ou aquela segunda solução que eu trouxe para vocês, que é sublimar, tá? A sublimação, que existe, a gente pode falar uma aula só sobre isso. A relação do recalque, gente, o superego, ele é encarregado de realizar esse trabalho. Então, toda vez que tem um trabalho de recalcar, é porque existe o superego. Então, podemos dizer para vocês que o recalque, embora a gente vai ver aqui que o recalque primário vem desde um processo lá na infância, mas o recalque, né, propriamente dito, que é o recalque, esse da gente internalizar isso no inconsciente, ele começa a existir aí dentro do processo da formação da nossa personalidade, né? O indivíduo, ele não vai nascer recalcado, tá, gente? Então, o indivíduo, ele não nasce lá de bebezinho recalcado, protegido, né, guardando tudo. Porque o bebê, quando ele nasce, o que ele faz? Ele só quer prazer. Ele só quer prazer. Só que, infelizmente, ele descobre que a vida não é só de prazer, né? A vida não é, né? Que nem a nossa colega Yara trouxe, né? De luta também. Então, quando nós ainda na infância descobre que a vida não é só de prazer, começa o desprazer. Só que ainda a gente não recalca, né? Embora haja uma matriz ali inicial, de um processo de recalque, que a gente vai fazer isso por meio do recalque primário, ainda não é recalque. O recalque vai acontecer por volta aí lá do processo do complexo de Édipo, né? Lembrando que o superego, ele é o quê? Ele é herdeiro do complexo de Édipo, né? Lá tem a castração, a angústia de castração. Então, o recalque, ele vai começar ali por volta dos 4, 5 anos, quando aquele indivíduo, não há uma regra de idade, tá? Eu estou trazendo aqui dentro de uma linha do tempo, mas de quando aquele indivíduo passar por essa fase do complexo de Édipo, né? Então, ele pode passar por 3, 4, 5 anos, vai variar de indivíduo para indivíduo. Cada um de vocês passaram por essa fase, como eu passei por essa fase. E, de algum modo, a gente tornou isso recalcado. O que fez a gente recalcar isso? O superego. É ele que foi encarregado de realizar esse trabalho. Como é que ele fez isso? Ele faz uma seleção, e aí é que ele olha, ele, dentro do aparelho psíquico, isso daqui é muito impulsivo, né? Muito instintivo, então eu vou recalcar, vou proteger esse indivíduo, né, de algum modo, e vou impedir que ele fique, de algum modo, neurótico. Só que isso, às vezes, nós vamos ver aqui no retorno do recalcado, que isso pode voltar por um sintoma neurótico, inclusive, né? Um trauma, um complexo. Então, embora a gente ache que o nosso aparelho psíquico tenha essa função de nos proteger, ele não vai conseguir fazer sempre isso. De algum modo, a gente vai funcionar, cada um
de acordo com a nossa formação da nossa personalidade, do nosso processo, da formação desse processo da nossa personalidade. Então, pode ser que algumas pessoas conseguem recalcar mais que as outras, né? E aí eu digo assim, uma pessoa bem recalcada é aquela pessoa que, sabe quando tem aquele vizinho que fala demais, né? Que fala demais, ou aquele colega de classe, ou um amigo de trabalho que fala demais, fala do outro, essa pessoa ela não é recalcada. Então, por algum motivo, esse indivíduo, ele não conseguiu fazer isso, né? Ele não conseguiu recalcar. E isso, de algum modo, pode trazer para aquele indivíduo algum sintoma. Não que seja uma regra, tá? Não é uma regra para que aquela pessoa que não está bem recalcada vai ter um sintoma. Não, mas pode haver a possibilidade, no processo analítico, atendendo o paciente, eu vou entender quando foi que esse recalque saiu, tá? E quando é que ele sai? Quando é que esse recalque não foi segurado, né? Digamos assim que o recalque ele fica protegido. Ele é como se fosse uma bola. Não sei se está atrás, eu vou avançar um pouquinho para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Imagine vocês que nessa imagem aqui, eu vou voltar lá, tá, gente? O recalque ele está protegido aqui. E aí, de algum modo, vai vir pressões, principalmente a pressão do objeto. O que seria objeto? São situações, né, que vão trazer a satisfação do prazer, né? Muitas das vezes instintivamente, muitas das vezes simplesmente para que aquele indivíduo tenha o desejo dele realizar a satisfação em algo, tá? Voltando lá, nós vamos avançar, vocês viram que é muita coisa, né? Então, a partir daí a gente tem essa ideia de complexo de trauma. Então, quando a gente fala assim, nossa, uma pessoa tem um trauma, uma pessoa tem um complexo, é porque, de algum modo, aquele recalque lá naquela bola que eu mostrei para vocês, houve um furo, né? E o recalque saiu. Melhor não. O recalque conseguiu ser externalizado de algum modo para aquele indivíduo, tá? Então, para a gente, o psicanalista, o recalque ele é um conceito psicanalítico construído por Freud, lá como eu trouxe para vocês, a partir de uma mudança aí da técnica, quando ele abandonou a hipnose. E Freud fala que para nós psicanalistas, por meio da livre associação que a gente vai compreender isso melhor. Então, o paciente, dessa forma de entender esse recalque, o paciente lida com as suas resistências. Falar livremente sobre si é muito difícil. Muitas das vezes, principalmente porque quando a gente vai falar, a gente, no geral, a gente nos reprime. No processo analítico, a gente sempre traz essa ideia que o paciente fale livremente tudo que vier à sua mente, sem julgamento algum, né? Aí vem um exemplo de um aluno que falou, olha, você pode falar livremente, né? Um aluno, eu estou falando uma brincadeirinha, tá? Um xixi aqui. Vamos supor que um aluno na formação, não que ocorreu, tá? Um aluno na formação e fala, olha, fale livremente o que vier à sua mente, de repente a pessoa fala assim, fala um palavrão, merda. Nossa! Então, o analista, ele tem todo esse manejo, porque tudo aquilo que o meu paciente traz é muito importante. E se ele não tem esse processo de transferência, né, que esse processo de transferência construído, ele não vai falar livremente. Você não vai conseguir identificar onde está o recalque, você não vai conseguir trazer o processo de recalcamento de um determinado processo analítico, de um tratamento de um paciente, seja uma criança, seja um adulto, seja um idoso,
Coisa muito importante é que um tipo de resistência em particular foi denominada por Freud como termo aí de repressão no recalque, né, que não trouxe lá do alemão mesmo significado, embora as duas tenham significado diferente. E aí eu trouxe aqui embaixo, queria que você desse uma olhada, ó. Recalque consiste simplesmente em afastar determinada coisa do consciente, mantendo a distância. Então, a função do recalque, de algum modo, é nos proteger de alguma coisa. Imagine vocês que se a gente pudesse fazer tudo aquilo que a gente, todos esses instintos, todas essas pulsões, a gente sofreria. Se não por a gente, se não por outros. Né? Então, o recalque, ele tem um significado muito importante de nos proteger também. Ao mesmo tempo que o recalque tem um significado associado a essa proposta da repressão, né? Essa repressão, de algum modo, ela mantém a distância do consciente, né, para que aquele indivíduo se mantenha sociável, para que ele mantenha na sociedade um mínimo comum de habitar com outras pessoas. Ao executarmos, isso aqui eu trouxe um trabalho de Freud, aqui, ao executarmos a técnica da psicanálise, a associação livre, continuamos exigindo ao paciente que produza de tal forma derivados do recalcado. Olha só o que Freud fala para a gente e nos deixa como exercício. Que a gente faça com que esse paciente, na associação livre, que ele traga derivados recalcados. O que seriam esses derivados recalcados? Seriam associações diversas de uma determinada situação, né? Então, eu estou com uma angústia, né? Então, chega no consultório, mas que angústia, né? Por que você sente essa angústia? Eu tenho medo, né? Mas medo de quê? E aí a pessoa começa a trazer isso através de fala, de palavras, que o analista vai interpretar dentro do olhar psicanalítico como um processo, né, de derivados de recalcados. No correr desse processo, observamos que o paciente ele pode continuar a desfiar a sua meada de associações e até ser levado de encontro a um pensamento cuja relação com o recalcado fique tão óbvia que força a repetir a sua tentativa de recalque. Isso acontece muito no consultório, né? O paciente, ele chega, ele compreende por que ele tem aquela angústia, aquele sintoma, né? Então, você começou a trabalhar na análise, a gente não vai falar, olha, sabe por que você tem esse sintoma, essa angústia? Porque o problema está relacionado àquela fase lá no complexo de Édipo. A gente não fala isso. A gente produz um conteúdo analítico, né, por meio da fala, da elaboração, com que esse paciente ele vai levar ele ao encontro desse pensamento. Mas e aí vai chegar algum momento que um determinado paciente ele consiga compreender. Às vezes a gente fica assim, nossa, quase deu, entendeu o que é, entendeu por que ele está sentindo essa angústia, mas eu não vou falar, não cabe a mim como analista induzir ou direcionar o meu tratamento para aquele meu paciente. E aí esses derivados de recalcado, essas associações, elas são chamadas de derivados recalcados por Freud, né? Vai chegar algum momento que é tão óbvia que ele por si só vai falar, nossa, é por isso que eu penso assim. Aí vocês me perguntam, quando isso acontece? É tempo, tá? É um processo analítico que não vai ser em 4 sessões, não vai ser em 5 sessões, não vai ser... Vai variar de cada paciente para paciente, de como ele se coloca na disposição daquele processo analítico. Por isso que eu recomendo para vocês que façam análise, quando a gente no Instituto Gaio dá um primeiro pontapé para que vocês possam iniciar a fazer análise, alguns alunos mandam mensagem para mim, né, uns conteúdos recalcados aí, de associações diversas e de questionamentos que
Ah, mas por que isso de análise? Porque é muito importante para a gente, enquanto analista, compreender várias questões. Imagine vocês, como analista e como analistas em consultório, que vocês precisam compreender muita coisa. Só que muito disso pode vir por meio de uma transferência, de uma conta-transferência, e pode atrapalhar daquele paciente. Daquele paciente, inclusive, se tratar. E aí, às vezes, o processo nem é com o meu paciente, é comigo. Ou seja, eu preciso me tratar também, né? Então, às vezes, alguns alunos falam, professor, eu estou muito angustiado, né? Eu estou com várias análises, eu não consigo ocorrer do paciente trabalhar. Então, muito a gente precisa trabalhar, fazer análise, faça o investimento também dentro de um processo analítico, porque, como eu trouxe aqui, entender todo esse processo dos derivados do recalcado, de associação do meu paciente, vai ser todo um processo, né? Que para a gente é muito importante, enquanto analista, compreender melhor. Nada melhor que a gente também compreender isso. Então, não adianta a gente dizer que eu estou bem resolvido, né? Bem recalcado. Todos nós, isso a psicanálise, Freud fala, né? Todos nós precisamos de análise. E é por isso que existe a nossa área livre de psicanálise, porque a gente faz análise, a gente atende, a gente supervisiona e a gente é um psicanalista. O recalque, então, gente, seria uma forma de negação. É um rechaço de elementos do psiquismo, de ideias, de emoções, de memória fora da consciência. É um mecanismo de defesa que gasta muita energia. Então, imagine vocês que para a gente recalcar desde a nossa infância, quantos anos vocês têm? Não precisam falar aqui para mim. Imagine quantos anos de idade vocês têm e quanta energia, dispêndio de energia nós precisamos desde a nossa infância para manter a gente protegido e recalcado até hoje. Vai chegar algum momento que aquela energia, essa pulsão energética, ela se espelhe, né, e a gente surta. Já ouviu falar, se aquela pessoa surtou, aquela pessoa entrou num quadro neurótico, ela entrou num quadro psicótico. Por quê? Porque, de algum modo, aquela energia ela foi se acumulando, claro, que várias situações, várias ideias, emoções, várias memórias, porque nós vamos acumulando isso. Imagine que o nosso cérebro, né, a gente não vai ter um lugar específico no cérebro ou no corpo para encontrar esse aparelho psíquico, né? Como eu sempre trago aqui para vocês e como a psicanálise e Freud nos deixa um exemplo. Mas, de algum modo, a gente guarda isso na gente por meio de energia. E a gente vai gastar, de algum modo, energia. Então, a gente tem uma pressão muito forte. Agora, se a gente tem uma pressão externa, né, de fora, que vem em confronto lá objetos, né, diversos objetos, pode ser uma pessoa, pode ser um sintoma que é um gatilho para mim, pode ser um gatilho de uma determinada situação, alguma emoção, alguma memória, isso pode sair. Né? Esse conteúdo recalcado pode sair. Então, sustentá-lo para a gente provoca um dispêndio de energia que desgasta a gente, tá? E direciona a gente para manter elementos psíquicos aprisionados. Então, a gente, de algum modo, vai entender que quando a gente tem um paciente no consultório, que ele chega lá com uma determinada demanda, um sintoma de uma ansiedade, de uma depressão, de uma compulsão à repetição, uma compulsão à alimentação, a um vício específico do cigarro, do álcool. De algum modo, sabe aquela energia que protegia esse processo de recalque? Saiu. E aí você já está tendo essa noção, você vai começar a aprofundar
a regredir nessas fases, até na infância, para entender aonde foi que começou esse processo de recalque que surgiu ali, começou lá a subir no superego, né? Ele foi se desenvolvendo, e aí ele foi crescendo, aí lá na adolescência, esse indivíduo ele vai sofrendo várias pressões, memória, sofrendo várias outras coisas. Chegou algum momento que 19 anos ele começa a fumar, por exemplo. E aí ele fala, eu comecei a fumar com 19 anos e hoje eu não paro de fumar, né? Então, você como analista, o trabalho da gente como analista é conduzir, encontrar esses conteúdos, esses derivados recalcados por meio das associações, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês. Vejam vocês esse mapinha aqui, eu fiz esse gráfico, ironicamente, inclusive com essa barreira aqui tracejada, para dizer que existe uma barreira de recalque. Então, o recalque ele fica aqui dentro, tá? Ele não vai ficar aqui no pré-consciente, mas ele vai vir para cá, de algum modo, tá? Dentro do consciente fica a censura, a repressão, vai estar nessa partezinha aqui dessa estrutura. Então, vejam vocês que uma forma de nos proteger internamente no aparelho psíquico é tudo aquilo que de algum modo, desde a infância, a gente começou a guardar para nos proteger, vai ficar aqui. Tá? Então, muitas das vezes, quando eu falo, uma pessoa ela guardou aquilo, é que talvez, se ela não tivesse guardado aquilo, ela tinha surtado ou entrado num quadro neurótico muito antes. Um exemplo de um caso de uma pessoa que sofreu um abuso sexual. A gente tem casos de pacientes que sofrem abuso e que já sofreram abuso sexual que não lembram, de algum modo, o abuso. Não lembra de forma alguma do abuso. E aí as pessoas falam, nossa, é impossível não lembrar do abuso. Porque, de algum modo, essa pessoa recalcou aquilo dali como uma forma de proteger aquele indivíduo. Só que, como o recalque, aquele processo de recalcamento, gasta uma energia e, de algum modo, a gente vai sofrendo várias memórias, a gente vai tendo várias experiências, e aí vamos supor que ela começa a se relacionar com, vamos supor, uma mulher que sofreu um abuso sexual, e aí ela passa a se relacionar e, de repente, ela começa ali ter algumas situações que lembram vagamente, lucidamente, alguma situação daquilo. Aquele processo de recalque que se quebrou. E aí o que acontece? Aquele indivíduo, aquele sujeito, aquela mulher, em alguns casos específicos, pode se reprimir sexualmente, né? Pode colocar os seus desejos sexuais, ou ter medo, ou não sentir prazer sexual, né? Isso pode vice-versa. Estou colocando um exemplo de um trauma, por exemplo, que não obrigatoriamente pode seguir essa regra, tá? Eu estou trazendo um caso, um exemplo aqui, tá? Então, de algum modo, aquelas situações, aquele contato com o namorado, com o esposo, com alguém, possa retornar aquilo, ou alguma coisa que lembre aquilo que estava bem recalcado, foi para o pré-consciente. E aí, de algum modo, existe um processo de censura. E aí aquela pessoa vai ter uma pressão, né? Portanto, o nosso trabalho na clínica psicanalítica convém para a gente, enquanto analista, a remoção do recalque, por meio das associações livres desse paciente, a interpretação do psicanalista, que é aquela interpretação dentro do meio psicanalítico, né? Ou seja, poupa energia da pessoa para que ela possa utilizar em outras situações de sua vida. Então, quando a gente leva a pessoa para o consultório para ela falar, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo com que ela poupe energia, para que ela mantenha ainda recalcada, né, de algumas questões, para que ela viva, para que ela se trate, para que ela, de algum modo, se cure de uma ansiedade, de uma depressão. Então, esse meu paciente, o meu trabalho como analista é muito fundamental.
né? Porque quando eu faço todo esse processo, eu trouxe aqui a remoção do recalque. Quer dizer que eu vou arrancar o recalque daquela pessoa? Não. Eu vou fazer com que ela chegue a um trabalho analítico de elaboração de que compreender que aquilo é óbvio para ela, de um determinado sintoma que ela angustia. Isso é um trabalho da gente psicanalista, tá? Trouxe aqui o gráfico topográfico que eu trouxe na aula passada, e aí eu trouxe aqui um exemplo, né, trazendo que a pulsão, ela está em direção à questão sexual, e para vocês entenderem, lá no início da aula, quando eu trouxe que, de algum modo, a gente sublima as coisas, né, para tornar aceitáveis. Então, isso é muito importante a gente perceber no consultório. Por que um paciente, ele chega no consultório e aí, às vezes, ele fala traz alguma determinada questão, ele está sublimando aquilo, né? E cabe a gente, de algum modo, fazer também esse processo, para que ele conduza o processo de tratamento de cura. O recalque, eu trouxe aqui, ele sempre vai sofrer uma pressão, gente, externa, tá? Porque lembrando que o recalque sempre ficou guardado, mais interno. O recalcamento é aquilo que distancia do consciente. Então, no consciente, eu não tenho recalque, né? Então, o objeto é aquilo por meio do que a pulsão visa atingir o seu alvo, a satisfação. A gente, a todo instante, está procurando um objeto. O objeto em psicanálise pode ser um amor, pode ser um desejo sexual, pode ser uma pessoa, pode ser um celular, né? O objeto pode ser qualquer coisa em psicanálise. Cada pessoa vai ter um caminho daquele objeto. E para ela atingir aquele objeto, aquela pulsão, ela vai precisar pressionar o recalque, né? Ela vai pressionar. Então, quer dizer, professor, que para eu ter uma satisfação, uma pulsão de satisfação, eu preciso pressionar o recalque, o indivíduo vai precisar fazer isso de algum modo, tá? E isso é muito legal, porque mecanismo de defesas existe vários, né? Existe o recalque, né? Existe os atos falhos, também são mecanismo de defesas, sublimar não deixa de ser um mecanismo de defesa. Qual é a função do mecanismo de defesa? É fazer com que aquele indivíduo, de algum modo, se proteja de algo. Tá? Mas por que ele quer se proteger de algo se ele quer sentir satisfação de prazer? É muito meio que redundante ou traz uma confusão na gente, né? Mas sim, a gente, a todo instante, está procurando encontrar essas necessidades de satisfação de prazer, e muitas das vezes o melhor caminho para isso é nos protegendo, né? Existem formas internamente da gente se proteger por meio desses mecanismos. Agora, como é que a gente bula os mecanismos de defesa? A livre associação, fazendo análise, fazendo psicoterapia, muitas das vezes. Como é que a gente bula esses mecanismos de defesa? Interpretação de desenhos, por isso que existem testes projetivos, onde, por meio dos testes projetivos, você consegue entender melhor a personalidade de uma pessoa. Sabe quando aqueles testes projetivos que a gente faz, seja de desenho, ou que a gente tem que escrever lá, não sei se tem gente da psicologia, deve ter, né, da psicologia, o HTP que a gente utiliza muito na psicologia, né, árvore, pessoa e casa, onde a gente faz aqueles desenhos para poder entender um pouco melhor da personalidade da pessoa, são métodos projetivos. Os testes projetivos, eles são psicanalíticos. Então, imagine vocês que os testes projetivos utilizados hoje na psicanálise, na psicologia, vêm da proposta da psicanálise. A psicanálise tem uma contribuição muito forte dentro dos testes projetivos. Inclusive, a gente vai ter aí futuramente, agora no mês de julho, uma aula sobre interpretação de desenhos, para a gente entender um pouquinho melhor. Vai ser bem bacana essa aula aqui, tá? Bom,
Então, vou repetir, Freud afirma que o recalque é um processo que ocorre na fronteira ali entre o inconsciente e o pré-consciente, naquela situação da barreira. Então, gente, uma outra coisa muito importante para a gente, enquanto psicanalista, entender que nem sempre, quando a gente fala de recalque, a gente vai estar conduzindo a uma ideia mórbida de pulsão de morte, tá? Nós estamos falando de pulsão de vida também, porque o recalque, esse processo de recalqueamento, de algum modo, tornou aquele indivíduo capaz, inclusive, de poder se tornar uma pessoa saudável, psiquicamente falando. Em alguns casos de trato patológico, a gente vai perceber, dentro de uma organização neurótica, que o recalque, você vai encontrar dentro desse desenho, se for pegar um desenho, digamos assim, você vai ver que o paciente não conseguiu recalcar de forma alguma várias questões, emoções, situações que eram indispensáveis para ele na vida dele. Lá na formação das fases psicossexuais, na fase oral, na fase anal, na fase fálica, ali no complexo de Édipo, né? Em especial como herdeiro superego do complexo de Édipo, tá? Então, o recalque, ele não é um mecanismo de defesa, gente, presente na gente, enquanto indivíduo, desde a nossa infância, como eu trouxe já lá no início. Ele vai passar a existir quando esse indivíduo ele começa a perceber, ter uma formação da personalidade dele, compreender principalmente questões por meio da castração, da angústia de castração, complexo de Édipo, o superego ali colocando rigidez, não é por aqui, é assim. É a partir dali que começa a existir o recalque. E aí, para a gente, psicanalista, vai começar a compreender que esses impulsos pulsionais começam já nesse indivíduo ali. Por isso que quando a gente faz análise com criança, uma criança que faz análise já no método analítico, desde a infância, por meio aí da interpretação, do desenho, ou até da fala da criança, essa criança, a gente vai perceber que ela vai ter um crescimento muito saudável. Queria nós podermos fazer, todos nós, de algum modo, fazer análise desde a infância, né? Recomendo para vocês que têm filho aí e puderem ter essa oportunidade, recomendar, né? Fazer análise. Então, recalque primário, secundário e o retorno do recalcado. Vou avançar aqui para a gente finalizar a nossa aula, mas eu não quero que vocês saiam dessa aula preocupados. Nossa, isso é recalque primário, isso é recalque secundário, isso é retorno do recalcado. Eu quero que vocês entendam que o recalque, acima de qualquer isso que eu vou aprofundar, eu vou sintetizar aqui à frente, ele é algo que é um mecanismo defensivo que teve na formação aí, lá do processo aí, da nossa personalidade, que tem uma função de distanciar algo do consciente, que tem uma função fundamental no indivíduo, que também é de proteção, de algum modo, para cada indivíduo vai manifestar de algum modo, tá? Essa ideia. Mas vamos lá no recalque primário, para a gente não finalizar nossa aula sobre recalque e entender um pouco o que seria o recalque primário. O recalque primário seria uma presença, uma inscrição sexual no imaginário primitivo da criança desde o nascimento. Bom, professor, você disse que a criança ela ainda não consegue ter isso. Só que para Freud, ele traz que lá na infância, Lacan também traz dentro dessa proposta, ele começa a fazer algumas inscrições. Essas inscrições não deixam de ser um recalcamento primário, mas ainda não é um recalque. O recalque, ele vai ser o recalque propriamente dito, é o recalque secundário, tá? O recalque primário, ele é um esboço, é aquilo que ainda vai se tornar um recalque para aquele indivíduo. Porque quando ele é bebê, lá dos 6 meses de idade até os 18 meses de idade, lá no estágio do espelho que a gente entende na psicanálise lacaniana,
O que o indivíduo quer? Ele está projetando ali no outro um espelho. Então, essa inscrição sexual no imaginário primitivo da criança, desde o nascimento, começa por questões simples. Às vezes ele entende que, por exemplo, eu não vou chorar. Por que eu não vou chorar? Porque eu sei que a minha mãe pode brigar. Vamos supor que tem uma mãe que vai lá na infância e fala, chama a criança, né? E aí a criança está lá, não chora, que não sei o quê. E a criança começa a construir um primeiro recalcamento primário com uma forma de proteção ali também, né? De repressão também, que vem do outro, claro. Então essa inscrição sexual no imaginário primitivo da criança pressupõe o que a gente vai chamar do recalque primário, mas ainda não é recalque, tá? Essa inscrição sexual primitiva, ela só poderá se mostrar presente, como eu disse para vocês, no complexo de Édipo, tá? Então, aí no complexo de Édipo, ele vai entender melhor isso. Ele vai falar, bom, eu sei que eu não vou chorar porque a minha mãe fala que eu não posso chorar na frente de alguém. Ou um menino, de repente, cresceu ouvindo do pai falando que menino não chora. E aí, na infância, ele não tem essa noção. Na inscrição sexual no imaginário primitivo dele, ele vai entender que é uma repressão. Mas ele vai começar a compreender isso de algum modo lá no complexo de Édipo, na castração. Ele vai começar nesse angústia, ele vai começar a entender que o superego começa a existir, que o pai dele ou a mãe dele fala que menino não chora, que homem não chora. E aí ele começa a colocar isso na cabeça dele, e aí agora sim, lá vai se tornar um recalque secundário, que é o recalque propriamente dito, tá? Que a gente vai ver. Então, que é esse aqui. Então, recalque secundário, tudo isso que nós estamos falando de recalque, ele seria o recalque secundário. Porque o recalque primário, ele é uma inscrição ainda sexual primitiva, então o indivíduo não tem uma noção. Ele não consegue discernir se aquilo é certo, se aquilo é errado, ou se aquilo vai proteger ou se não vai. Ele tem como uma repressão de algo. No complexo de Édipo, ele começa a ter a formação da personalidade dele, ele começa a compreender isso melhor. Então, vem o recalque que você trouxe aqui. São aulas que a gente vai tendo. Eu, toda segunda-feira, vou estar trazendo aulas dessas. Quem quer assistir aí? Vocês precisam, que daí eu vou me organizando para a gente mantendo essas aulas online. Não é obrigatório, mas eu acredito que a gente consegue contribuir, porque é muita leitura, às vezes é muito conceito, às vezes vocês viram no curso que recalque tem um conceito simples, mas vocês perceberam numa aula que é muito maior, né? Tem aluno que fala para mim, professor do céu, e agora? Uma aula dessa, se eu trouxe um monte de coisa, eu tô ferrado com esse monte de coisa. Mas calma, paciência e leitura. Isso que a gente trouxe aqui veio de uma, eu acho que você já trouxe dessa contribuição algum momento no particular comigo, né, Janete? Dessa ideia e esse recalcamento primário, inicialmente, não está formada. O recalque secundário, ele vai ter um significado ali muito importante para a gente, que é a repulsão pelas instâncias proibidoras, superego. O ego, à medida em que ele se torna aliado do superego. Por que eu coloquei o ego à medida que ele se torna aliado do superego? Porque no ego, que é naquele momento que o indivíduo ele se encontra dentro do ego, ele começa a compreender que o superego começa a reger ali uma função de pressão nele. Então ele recalca. Ele recalca com uma forma de proteção, ele recalca com uma forma de se manter ali numa condição não só protegida, mas como uma forma de não trazer aqui à tona aquele indivíduo um estado neurótico, como também na funcionalidade de não fazer aquele indivíduo não ser um animalesco, como eu trouxe lá no início, né, ser selvagem, né. Algumas pessoas não são recalcadas nesse ponto, né, que vão para as redes sociais e vão falar coisas absurdas, que vão machucar outras pessoas. Né? Então, olha só a função do recalque para o indivíduo e para a gente entender dentro da psicanálise.
como eu disse para vocês, vai acontecer que, de algum modo, vai escapar isso daí, é o retorno do recalcado. Essa escapada, né, que eu posso dizer para aquela fugidinha, é quando no sonho, né, de repente ele começa a sonhar com uma coisa e ele fala, nossa, mas por que eu sonhei com isso? Né? Uma fantasia sexual, uma fantasia qualquer, né? Um lápis, um ato falho, né? Então, o retorno do recalcado seria quando aquela escapada, aquela fugidinha do recalcado, que pode acontecer. É muito comum no sonho, é muito comum nas fantasias, nos atos falhos, quando a gente erra o nome de uma pessoa, né? É um retorno do recalcado, tá? Então, quando a gente tem um lapso, né, confunde uma palavra com uma outra palavra, né? Em alguns casos, vem esse retorno do recalcado vem por meio de sintomas, vem por meio de uma ansiedade, né? Então, de repente, aquela pressão, aquela pulsão tão forte que deu uma escapada, já não é mais retorno do recalcado, né? Porque virou sintoma, virou uma psicopatologia, e aquele indivíduo está fazendo um processo para poder compreender por que é aquilo.